Se preparem porque hoje vamos ter muitas polêmicas e discussões, pois eu fiz um tier list com personagens que podem vencer o Itachi e personagens que não vencem ele. Hoje eu vou dar minha opinião de quem o Itachi derrota e quem perde para o Itachi. Lembrando que esse vídeo não é a verdade absoluta e você pode discordar aqui nos comentários. E se você discorda, eu quero ver os seus melhores argumentos, porque eu sei que o Itachi é polêmico e esse vídeo ele venceu alguns personagens que a maioria da comunidade acha que ele perde, mas que na realidade o Itachi pode vencer com muita facilidade. Vem comigo porque hoje temos um tier list incrível e polêmico. Começando nossa lista, temos simplesmente o Minato, o ninja que ficou conhecido como o Relâmpago Amarelo e o melhor usuário do Hiraishin. O Minato é de fato um ninja muito poderoso e com uma boa variedade de habilidades, mas em minha análise ele não vence o Itachi. Essa luta não seria nada fácil pro Itachi, mas ele ganharia por alguns motivos. Primeiro, porque o Minato não é imune a Genjutsu como muitos acreditam, e ele tem um estilo de luta baseado em se aproximar de seus adversários com o Hiraishin para marcá-los, mas isso cria uma clara abertura para ele cair em Genjutsu do Itachi. Outro fato de que reforça isso é que o Minato lutou contra o Obito acreditando que ele era o Madara, e mesmo assim não apenas não se preocupou em cair em Genjutsu, como também olhou diretamente nos olhos de Obito. Ele ainda fez o mesmo contra o Obito e Madara na Guerra Ninja. Porém, o Itachi tem um estilo de luta voltado a Genjutsu e geralmente já deixa um Genjutsu ativado no início da luta. Então o Minato poderia ser parado no Tsukuyomi do Itachi, que tem dano instantâneo e distorce as noções de tempo ao ponto de derrotar seus adversários em apenas um segundo, como aconteceu com Kakashi. O Amaterasu não seria efetivo no Minato graças ao Hiraishin, mas além disso, o Minato não tem nenhuma forma real de vencer o Itachi. Em minha análise, qualquer ataque com o Shuriken pode ser rebatido pelo Itachi, que é um mestre com o Shuriken. Logo, aquele ataque com o Rasengan que o Minato usou contra o Obito não ia dar certo. Além disso, graças ao poder do Sharingan, o Itachi pode ativar as costelas do Susanoo para se defender do Rasengan. Com isso, a minha conclusão é que o Minato perderia para o Tsukuyomi do Itachi, porque ao se aproximar do Uchiha, as chances dele cair nesse Genjutsu são enormes devido ao histórico do Minato de olhar para os olhos de Uchiha. Simples assim. O próximo personagem que eu vou analisar será o Gaara, e aqui eu estou considerando o Gaara do final de Shippuden. Essa luta também seria muito boa, mas nesse caso eu acho que o Itachi perderia sim. Eu sei que muitos fãs subestimam o Gaara, mas na realidade ele é muito poderoso e poderia derrotar o Itachi por alguns motivos simples. O primeiro deles é que o Gaara tem um estilo de luta de longa distância e geralmente se cobre em um cubículo de areia. Além disso, esse Gaara conhece as habilidades do Itachi, com isso ele pode anular qualquer Genjutsu do Uchiha. O Itachi tem 3 maneiras de lançar Genjutsu: pelo dedo, através dos seus corvos e por meio dos seus olhos. Mas contra o Gaara, que fica a alturas imensas e coberto de areia, nenhum desses métodos de lançar Genjutsu seria realmente eficiente. Outro motivo que reforça que o Gaara venceria sim o Itachi é que o Amaterasu também não teria efeito nele, pois mesmo o Sasuke, que é um usuário melhor dessa técnica, não conseguiu acertar o Amaterasu no Gaara. Isso porque o Gaara tem uma defesa automática e uma armadura de areia ainda, então esse poder do Itachi também seria anulado. Tá, mas e como o Gaara poderia vencer o Itachi na prática? O Gaara é um ninja que pode criar tsunamis de areia que chegam a ser várias vezes maiores que o próprio Susanoo do Itachi, além de conseguir puxar usuários de Susanoo sem pernas para fora com sua areia, assim como fez com o próprio Madara. Então o Susanoo do Itachi não seria uma ameaça pro Gaara. O Gaara pode finalizar o Itachi com um caixão de areia ou com o Tsukuyomi de areia, bem como outros ataques. Na minha análise, o Gaara vence por ter todas essas vantagens. Imagina o Gaara puxando o Itachi do Susanoo. O que o Itachi faria? Faria outro Susanoo? Não, né? Porque o cara nem tem chakra direito para fazer um Susanoo. Quem diria 2? Agora é a vez de analisar o Jiraiya, se ele vence ou não o Itachi. Apesar de ser um Sannin lendário com muita fama, o Jiraiya simplesmente não tem nenhuma chance contra o Itachi na minha análise. Muitos podem dizer que o Jiraiya tem chances usando o modo sábio, mas em uma luta contra o Itachi ele sequer teria chance de usar essa transformação, porque o Jiraiya demora muito tempo para infundir o chakra. Contra o Pain, ele apenas teve tempo de entrar no modo sábio porque a arquitetura dos canos permitiu isso, mas contra o Itachi ele não teria muito tempo, nem um local perfeito para entrar no modo sábio e levaria o Amaterasu em cheio. E essa técnica pode derrotar Jiraiya porque ele não tem velocidade de reação para se defender de um Amaterasu. Qualquer ataque com Rasengan ou técnicas de sapo podem ser defendidas pelo Susanoo ou destruídas pelo Amaterasu. Então na minha análise o Itachi solaria o Jiraiya com facilidade devido aos seus poderes, seja usando o Tsukuyomi que causa dano instantâneo psicológico ou o Amaterasu.
Próximo personagem da lista é o Maito Gai, o maior especialista em taijutsu de Naruto Shippuden. Por incrível que pareça, na minha análise o Gai pode sim vencer o Itachi. O Gai se tornou especialista em lutar sem olhar para o Sharingan do Kakashi, e poderia lutar contra o Itachi sem cair no Tsukuyomi e outros genjutsus. O Amaterasu também não teria efeito no Gai, porque no sétimo portão ele atingiu uma velocidade incrível e poderia desviar desse ataque. Talvez até no sexto portão ele poderia derrotar o Itachi. Além disso, usando o sétimo portão, o Gai tem acesso ao Hirudora, um ataque que pode cobrir uma ilha inteira e já pressionou o Madara na guerra, e esse Madara com Susanoo Jun. Além disso, o Gai tem o Portão da Morte e poderia derrotar o Itachi com esse poder, que superaria em várias e várias vezes a velocidade e a força do Itachi, ao ponto de que ele seria literalmente destruído. Em minha análise, o Gai vence sim porque tem um poder absurdo no oitavo portão e portões abaixo, e conseguiu destruir metade do corpo do Madara Jinchuriki. Mas ainda assim, o Itachi tem chance de conseguir acertar o Gai com um genjutsu usando os dedos ou corvos, mas devido à velocidade do Gai, isso é menos provável. O próximo personagem da nossa lista é o Shisui, o melhor amigo do Itachi e também o responsável por ensinar várias técnicas para o Itachi, como genjutsus. Isso sem dúvidas é um personagem com muitos genjutsus poderosos, mas dentro do clã Uchiha, o Shisui tem um genjutsu muito poderoso, o mais poderoso de todos, o Koto Amatsukami, que tem o poder de controlar totalmente suas vítimas sem que elas percebam que estão em um genjutsu. Assim, o Shisui pode controlar totalmente o ninja e até os seus pensamentos e opiniões. Sendo assim, o Shisui vence sim o Itachi. O Tsukuyomi é sim um grande poder, mas o Shisui é usuário do Mangekyo Sharingan e poderia sair do Tsukuyomi. Além disso, o Amaterasu também não teria efeito no Shisui, porque ele pode usar clones que não tem massa e dessa forma o Itachi não conseguiria acertar o Shisui. Além de ele ser conhecido como um ninja extremamente rápido, o Susanoo também pode ser anulado pelo Susanoo do Shisui. Sendo assim, o Shisui vence o Itachi por ser um usuário de genjutsu superior. Não só isso, por ser o melhor usuário de genjutsu. O Koto Amatsukami derrotaria o Itachi inevitavelmente, lembrando que mesmo o Itachi reconhece a superioridade do Shisui. O próximo personagem analisado é o Obito da época da Akatsuki. Usando Kamui, ele é um verdadeiro adversário formidável, muito poderoso para qualquer um, mas em minha análise ele perderia sim para o Itachi, sabe por quê? Bom, o Tsukuyomi não funcionaria porque o Obito também é usuário do Mangekyo Sharingan e tem resistência contra genjutsus. O próprio Itachi chega a dizer que um legítimo usuário do Sharingan pode sim sair do Tsukuyomi, então descartamos essa possibilidade nesta análise. Porém, o Amaterasu seria mortal. Alguns podem dizer que o Obito pode se defender usando Izanagi, mas esse recurso só pode ser usado uma vez para se defender do Amaterasu, pois o Obito nunca sacrificaria o Sharingan do Kamui, e mesmo se fizesse isso, o Obito só poderia usar o Izanagi 2 vezes, enquanto o Itachi pode lançar 3 ou 4 Amaterasu. O próprio Obito chega a dizer que caso o Itachi soubesse seu segredo, ele perderia. E esse segredo em questão é o Izanagi. Então sim, o Obito seria derrotado pelo Amaterasu do Itachi. Lembrando que o Obito teve que se salvar do Amaterasu do Itachi usando Izanagi, porque mesmo usando o Kamui, ele não poderia absorver as chamas negras do Itachi. Outro ponto que reforça a vitória do Itachi é que o Obito não tem nenhum meio real de vencer em combate, enquanto o Itachi tem vários recursos como Susanoo e outras habilidades. O Obito é muito restrito ao Kamui. Esse personagem aqui pode render uma polêmica aqui nos comentários, eu sei, mas na minha análise, mesmo o Killer Bee sendo o Jinchuriki perfeito, ele perderia para o Itachi. Eu vou explicar os motivos. Todo mundo sabe que os Jinchuriki são potencialmente imunes a genjutsus, porque as bijus podem tirá-los das ilusões, mas essa regra serve apenas para genjutsus normais, pois Itachi pode vencer o Bee usando o Tsukuyomi. É confirmado na obra que o Tsukuyomi tem um dano instantâneo e pode derrotar personagens em questão de 1 segundo. A vítima sequer teria tempo para ser do genjutsu ou fazer alguma coisa, porque esse genjutsu distorce o tempo, conforme confirmado pelo Kakashi. O Killer Bee já caiu em genjutsu do Itachi e o Hachibi levou por volta de uns 8 segundos para tirar o Bee do genjutsu, que era um genjutsu simples do Itachi. Acontece que usando o Tsukuyomi, o Itachi poderia derrotar o Bee em apenas 1 segundo e o Hachibi não teria tempo para tirar o Bee do genjutsu. O próprio Naruto, que conhece os poderes de um Jinchuriki, avisou ao Bee para ter cuidado com o Tsukuyomi do Itachi, porque ele poderia ser derrotado. Alguns podem dizer que usando a transformação Biju, o Killer Bee venceria o Itachi, mas isso apenas adiantaria a derrota dele, porque nesse estado o Bee é um alvo gigante para o Amaterasu, até porque foi assim que o Sasuke fez o Bee recuar, então a transformação Biju seria derrotada pelo Amaterasu do Itachi, ou mesmo pela espada Totsuka que sela qualquer coisa que perfurar, e ainda mais uma coisa desse tamanho, nem se fala, né, muito fácil de acertar, e olha, Bijudama poderia ser defendida pelo espelho de Ata. Então galera, na minha lista, o Itachi
Itachi vence o Killer Bee. Esse personagem aqui é o mais complicado de analisar, pois o Kizami conhece todas as habilidades do Itachi e também todas as formas que ele lança Genjutsu. O Kizami também é um ninja que tem um chakra nível Biju graças a Samehada e tem uma transformação bem poderosa. Mas na minha análise, o Kizami perde sim. Uma prova disso está na sua luta breve que o Kizami teve com o Itachi antes dele enfrentar o Sasuke, onde mesmo reconhecendo os poderes do Itachi, o Kizami caiu no Genjutsu dele. Não apenas isso, toda aquela luta foi um Genjutsu do Itachi com o Kizami. Então aqui na minha análise, o Itachi vence usando o Tsukuyomi com muita facilidade, pois já conseguiu usar Genjutsu simples no Kizami. Simples não é, porque o Itachi é um gênio de Genjutsu. Poderes como Amaterasu não teriam efeito no Kizami, porque ele pode absorver chakra usando sua espada Samehada, e a transformação final do Kizami junto com a sua bolha gigante também seria um poder chato. Mas o Itachi tem um Susanoo que pode defender qualquer ataque usando o escudo de Ata, então esses poderes também não teriam efeito no Itachi. Então na minha análise, o mais provável é o Itachi derrotar o Kizami antes disso com seus Genjutsu, conforme mostrado na luta breve que os dois tiveram. Se preparem porque essa parte do vídeo certamente vai causar muita polêmica aqui nos comentários. Todo mundo sabe que o Danzo é um personagem odiado por boa parte da comunidade de Naruto, mas na minha análise ele poderia sim vencer o Itachi. Eu vou explicar os motivos. O Itachi tem de fato o segundo Genjutsu mais poderoso do clã Uchiha, o Tsukuyomi. Porém o Danzo roubou o olho do Shisui e junto com ele o poder do Koto Amatsukami, simplesmente o Genjutsu mais poderoso do clã Uchiha. Lembrando que o Danzo usou esse Genjutsu na reunião dos Kages para controlar as opiniões dos Kages. Então é confirmado no anime e no mangá que o Danzo tem o poder do Koto Amatsukami do Shisui. Sendo assim, infelizmente ele venceria sim o Itachi. E contra o Sasuke ele não usou esse Genjutsu porque já tinha usado antes. Caso contrário, ele teria ganhado aquela luta com o Sasuke, é isso mesmo. Além disso, o Danzo confirmou que estava aguardando o poder do Koto Amatsukami para enfrentar o Obito, o falso Madara. É claro que o Itachi tem chance de vencer o Danzo porque ele sabe que ele tem o olho do Shisui e poderia criar uma estratégia para vencê-lo. Mas isso seria roteirizar a favor do Itachi. Sendo assim, a vitória poderia ser sim do Danzo, porque ele tem o Genjutsu mais poderoso do clã Uchiha e domina ele, como foi confirmado na obra. Só que tem um porém, o Itachi também tem o Koto Amatsukami, então o vencedor da luta seria quem usasse esse Genjutsu primeiro. Lógico que o Danzo poderia ser pego pelo Tsukuyomi, mas o Danzo também tem vários Sharingans que ele poderia usar o Izanagi. E o Danzo, vendo o tamanho do perigo que é o Itachi, provavelmente usaria o Koto Amatsukami o quanto antes. E o Itachi talvez nem se preocuparia com o Danzo porque ele não é tão forte. Então tudo depende da luta, mas o Danzo tem poder para derrotar o Itachi. Doido isso, né? O próximo personagem da nossa lista é o Kakashi, e ele que foi o primeiro personagem a ser derrotado pelo Tsukuyomi do Itachi ainda em Naruto clássico. A versão do Kakashi que eu estou considerando é o Kakashi da guerra, sem o Susanoo, porque esse confronto daria um vídeo inteiro, né? Seria bem interessante analisar. Na minha análise, o Kakashi mesmo em posse do Kamui seria derrotado pelo Itachi. Ele já caiu no Tsukuyomi uma vez, e sabe na pele como essa técnica funciona. Mas mesmo assim, o Kakashi poderia ser derrotado pelo Genjutsu do Itachi novamente, até porque no segundo confronto dele, o Kakashi usou seu Sharingan e caiu novamente no Genjutsu do Itachi. Então, em uma terceira luta, o Kakashi seria novamente derrotado. Mesmo os Genjutsus padrões do Itachi seriam mortais para o Kakashi. Prova disso é que Orochimaru, um Sannin lendário, foi derrotado pelo Genjutsu do Sharingan do Itachi. E ele poderia lançar Genjutsu do seu dedo e dos seus corvos. Fato esse que o Kakashi não sabe. Além disso, o Kakashi não tem uma velocidade de reação o suficiente para defender do Amaterasu do Itachi. Mesmo com seu Sharingan, seria difícil. O Kamui de longa distância é de fato poderoso, mas o Itachi conhece o poder do Kamui e ainda tem o seu Susanoo para defender isso. Sem contar que poderes como o Chidori ou qualquer ninjutsu seria anulado pelo escudo de Ata do Itachi. Então sim, o Kakashi se junta à lista dos personagens que seriam derrotados pelo Itachi. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre o Itachi versus o Kakashi com o Susanoo, o Kakashi com os dois Mangekyou Sharingan. O próximo personagem que vamos analisar aqui é o Pain. O Nagato pode controlar 6 corpos e assim usar todos os poderes do Rinnegan. Essa luta eu confesso que eu fiquei com muita dúvida, pois ambos personagens podem vencer e não é um confronto desequilibrado como muitos pensam. Pois o Itachi tem chance de derrotar todos os caminhos do Pain usando o Tsukuyomi. Eu digo isso porque o Pain tem a visão compartilhada. Logo, um Genjutsu visual como o Tsukuyomi poderia derrotar os 6 caminhos de uma vez e o Rinnegan não tem imunidade a Genjutsu como muitos pensam.
Byakusan, pois o Pen caiu no genjutsu sonoro dos sapos do Monte Myoboku. Logo, ele também poderia ser derrotado pelo Tsukuyomi. E todos os 6 caminhos, devido à fraqueza deles, compartilham a visão. Qualquer invocação seria um alvo gigante para o Amaterasu. E uma vez que os 6 caminhos sejam derrotados, o Itachi pode selar eles com a espada Totsuka e impedir que eles voltem de forma definitiva. Mas é claro, o Pen tem um caminho que pode regenerar outros membros do grupo e tem um grande poder destrutivo que o Itachi não pode defender. Mas ele pode ser derrotado antes disso. Então deixe aqui nos comentários qual a sua opinião. Quem vence essa luta? O próximo personagem da nossa lista é simplesmente o Naruto Rikudou, no auge. Na minha análise, o Naruto vence esse confronto com relativa facilidade. Todos sabem que o estilo de luta do Itachi é baseado em Genjutsu, mas para o azar do Itachi, o Naruto conhece todas as formas que o Itachi lança Genjutsu, pelo dedo, usando corvos e visual, porque ele já caiu várias vezes nesses Genjutsus, conhece todos os poderes do Itachi. Então em uma luta, ele conseguiria criar estratégias para evitar os Genjutsus do Itachi, até mesmo os Genjutsus padrões são parados por causa de Kurama, pois Kurama poderia tirar o Naruto desses Genjutsus em questão de segundo. E quanto ao Tsukuyomi, basta o Naruto não olhar para os dedos do Itachi ou criar milhares de clones, como ele normalmente já faz em qualquer luta. Amaterasu não seria eficiente porque o Naruto pode jogar fora um pouco do chakra de Kurama para defender, como ele já fez contra o Sasuke. E essa versão do Naruto tem uma velocidade superior ao teletransporte do Hiraishin e pode reagir a ataques de velocidade da luz. Sem contar que com a ajuda de Kurama, Naruto pode criar os ninjutsus mais destrutivos da obra, como o Rasen Shuriken especial de cada biju, ou Rasen Shuriken com poderes de Gododamas e Chakra Rikudou, que rivalizou com a flecha de Indra. O escudo de Yata de fato pode se adaptar a qualquer ataque e defender por ser uma arma sobrenatural, mas o Naruto pode atacar o Itachi de um ponto em que o Susanoo não possa usar o espelho de Yata, ou mesmo destruir o Susanoo usando Gododamas, que podem desintegrar qualquer coisa ao combinar todos os elementos da natureza. O Naruto venceria essa luta com facilidade, e o mais provável é que o Itachi não teria tempo para usar o Susanoo, porque o poder de Kurama, mais o chakra do Hagoromo, elevam o Naruto a outro nível de poder. O Itachi seria solado, até porque o Naruto pode lutar o dia inteiro e anular todos os poderes do Itachi. Essa parte do vídeo também vai render muita polêmica, porque em minha análise, o Tobirama não vence o Itachi. Apesar de ter poderes que buscam eliminar Uchihas, Tobirama nunca enfrentou nenhum Uchiha que chegasse aos pés de Genjutsus como o Itachi, como os Genjutsus do Sharingan que o Itachi tem na sua forma padrão e do Tsukuyomi. Outro ponto que favorece o Itachi é que o Tobirama tem um estilo de luta baseado na aproximação e do Hiraishin, mas isso cria abertura para ele cair em Genjutsu. Tobirama chegou a cair no Genjutsu do Sharingan do Izuna antes de derrotá-lo, o que prova que ele cai em Genjutsu e poderia ser derrotado pelo Tsukuyomi, que tem um dano instantâneo e destrói seu oponente em um segundo. Outro ponto importante é que o Tobirama não conhece o estilo de luta do Itachi, que no caso é começar as lutas usando Genjutsu. Foi isso que ele fez contra o Deidara, Orochimaru e Sasuke. Na época do Tobirama, nenhuma Madara tinha Genjutsus tão poderosos quanto os do Itachi. Então, mesmo o Tobirama tendo poderes que buscam eliminar os Uchihas, em minha análise, ele perderia, porque não conhece o estilo de luta do Itachi de começar a luta usando Genjutsu, e também porque o histórico do Tobirama é de olhar para os olhos dos Uchihas. E ele fez isso com Madara, com Izuna, com Sasuke quando foi revivido, mas olhar para os olhos de Itachi é pedir para ser derrotado, seja pelo Genjutsu do Sharingan ou pelo Tsukuyomi. Lembrando que, na minha análise, esse confronto seria difícil para Itachi, e caso Tobirama soubesse das habilidades do Itachi, ele até poderia vencer, mas como não conhece, ele perderia esse confronto porque sempre tem o hábito de olhar para os olhos dos Uchihas. E contra o Itachi, isso é pedir para ser solado. O próximo personagem da nossa lista é o Tsuchikage Mu, conhecido também por ser o criador do estilo particular do Ono. Em minha análise, o Itachi claramente vence esse confronto também. O Mu é realmente poderoso e tem a habilidade de ficar invisível, porém o Sharingan consegue enxergar personagens invisíveis. Sendo assim, o Mu não conseguiria acertar o Itachi com seu estilo de partículas de poeiras, nem que o ataque seja surpresa, porque o Itachi estaria enxergando ele o tempo inteiro. Então mesmo o Mu tendo uma Kekkei Genkai Tota, que transforma tudo em pó, o Itachi poderia se defender usando o escudo de Yata. O Amaterasu poderia não ter efeito no Mu, porque
ele voa em alta velocidade, mas os genjutsus, o Sharingan e o Tsukuyomi derrotaria assim o Mu com relativa facilidade. Lembrando que o estilo de partícula do Mu não cobre uma área maior do que um Susanoo, e o Onoki teve sucesso em destruir os 25 Susanos do Madara, porque usou o chakra Byakugou da Tsunade, como ele mesmo afirmou. Logo, o Mu não poderia fazer o mesmo que o Onoki, porque talvez ele não teria chakra para isso, nem mesmo o Onoki tinha. Além disso, o Susanoo de Itachi tem algo em particular que é o espelho de Yatta. Será que o estilo partícula de poeira perfuraria o espelho de Yatta? Eu acho que não. Lembrando, galera, que esse vídeo não é uma verdade absoluta, e vocês podem manifestar a opinião de vocês aqui nos comentários. E esse vídeo foi produzido pela nossa equipe com uma análise imparcial de cada confronto, então garanta sua inscrição com as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo, porque tem muita novidade vindo aqui no canal. Por isso, se torne um ninja bem informado, porque aqui no canal Nerdficando cada vídeo é feito pensado em você. Na tela está passando mais 2 vídeos que vocês também vão curtir assistir. Clica e confere, te espero nele.